Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai desvendar um mistério que mexe com o bolso de muita gente, viu? Vamos falar sobre o custo oculto do crédito. Sabe aquela história de, essa parcelinha aqui cabe no meu bolso? Pois é, a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é exatamente essa. Uma parcela menor significa, de verdade, um empréstimo mais barato? A resposta pode surpreender. Fica por aqui que a gente vai investigar isso juntos. Então, para a gente entender isso na prática, nada é melhor do que um caso real, né? Vamos conhecer a história do Carlos. Ele caiu direitinho na armadilha do pagamento mensal. Uma situação que, olha, é super comum. E aqui, olha só, tá o X da questão. É exatamente isso que a análise original aponta. A grande maioria das pessoas, o que elas fazem? Olham para o valor da parcela, mas esquecem de olhar para o custo total da dívida. É aí que mora o perigo, sabe? É aquela olhada curta que pode custar muito caro lá na frente. Então vamos dar uma olhada em quem é o Carlos. Ele tem 42 anos, é servidor público federal, uma renda líquida ali de 6.200 por mês. Casado, 2 filhos, ou seja, uma vida bem estruturada, com uma renda que a gente pode chamar de estável, certo? Mas essa renda já está bem comprometida. E o detalhe-chave é que é a realidade de muitos brasileiros. Ele não tem nenhuma formação em educação financeira. E isso deixa ele mais vulnerável, claro. Bom, depois de juntar dívida de cartão de crédito, umas outras contas aqui e ali, o Carlos chegou no momento de botar a casa em ordem. E para isso, ele precisava de um valor exato, R$ 15.500. É aqui que a jornada dele e a nossa análise realmente começam. Ok, com esse número em mãos, o Carlos foi atrás de um empréstimo consignado. E aí, ele se deparou com duas propostas diferentes. Agora é a hora da verdade, né? A escolha que ele fizer aqui vai impactar o orçamento dele por anos a fio. Vamos dar uma olhada nessas opções que ele tinha na mesa. De um lado, o Sicredi, oferecendo uma taxa de juros de 1,65% ao mês. Do outro, o BRB, o Banco de Brasília, com 2,25%. O prazo era o mesmo para os dois, 96 meses. Olhando assim de primeira, a diferença na taxa de juros nem parece tão grande, concorda? E aí, com esses números na tela, a gente se pergunta, e agora? Qual é a melhor opção? Que caminho seguir? O que a gente tem que botar na balança para fazer a escolha certa? Para a gente não cair em cilada, precisamos entender o que esses números realmente querem dizer. E é aqui que a coisa fica interessante, porque vamos falar daquela sigla famosa, CET. Qual a diferença, afinal, entre a taxa de juros e o tal do custo efetivo total? Bom, a taxa de juros todo mundo conhece, né? É a estrela do show, o preço que se paga pelo dinheiro. Mas pensa assim, ela é só a ponta do iceberg. É só o começo da história. Se a gente parar nela, a gente está vendo só uma parte do filme. E é aí que entra o CET, o custo efetivo total. Pensa nele como o preço final, sabe? O pacote completo. Ele pega a taxa de juros e soma tudo que vem junto. Impostos, seguros, qualquer outra taxinha escondida. O CET, sim, é o número que mostra o custo real, de verdade, do empréstimo. Então, resumindo a ópera, na hora de comparar uma proposta com a outra, esquece um pouco a taxa de juros e foca no CET. É ele e somente ele que vai te dar a real. É a métrica que importa de verdade. Beleza, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos voltar para o caso do Carlos. Vamos ver na prática o que acontece quando a gente olha para esses números com outros olhos, com a lupa do CET. A revelação vai ser grande. Olha só as parcelas. No Sicredi, R$ 334. No BRB, R$ 381. A diferença é de menos de R$ 50 por mês. Poxa, parece pouco, né? Muita gente pensaria, essa diferença eu consigo pagar, cabe no orçamento. Mas vamos apertar o Fast Forward e viajar 96 meses para o futuro. Olha o que acontece. No Sicredi, o total pago seria de R$ 32.064. Agora, no BRB, o valor total pula para R$ 36.576. A história mudou completamente, na verdade. E tá aí, preto no branco. A diferença final, mais de R$ 4.500. É muito dinheiro. Esse é o tal do custo oculto. É o preço que se paga por olhar só para a parcelinha do mês. Uau! A história do Carlos é um baita aprendizado, né? Então, o que a gente tira de lição disso tudo? Como que a gente pode usar essa experiência para não cair na mesma armadilha? É bem simples, na verdade. São 3 passinhos para não errar. Primeiro, desapega da parcela. Não deixa ela ser a única coisa que importa. Segundo, e mais importante, compare sempre o CET.
É um número que não mente. E terceiro, faça a conta de padeiro. Multiplica a parcela pelo número de meses. Assim fica claro o montante final que vai sair do bolso. E para a gente fechar, fica essa provocação. Será que a gente sabe de verdade qual é o custo real do nosso crédito, daquele financiamento, daquele empréstimo? Ter essa clareza é o primeiro passo para ter saúde financeira. Fica aí essa reflexão para cada um fazer a sua própria análise.